É o que eu te falo. A questão é essa. Nós precisamos entender que o nosso processo penal ele é muito demorado. Essa instrução criminal hoje começa por 7 anos. É muito demorado, tem mais de 7 anos já o processo dele. A mídia, ela de forma incoerente, alguns profissionais, não todos, porque eu conheço pessoas, como eu te falei, torno a falar. Eu conheço e eu bons profissionais também. defendo sempre, conheço bons profissionais, caras sérios, que são comprometidos realmente com a verdade, mas pega aqueles que não são comprometidos com a verdade, que querem ganhar fama em casos de repercussão, agem dessa forma, e o público, que é leigo, que não conhece a parte realmente do direito, entende dessa forma. A narrativa foi construída. O promotor de justiça fala uma coisa, é verdade. Se não fosse verdade, a PM também não mandava embora. E se não fosse verdade, tinha ficado 7 anos preso. Essas 3 narrativas são construídas dessa forma. As pessoas têm gente, quando o réu é preso no processo criminal, é tão engraçado logo no início, que ele fala, se ele fosse inocente, por que ele não fala? Porque o réu no processo penal é o último a falar. Ele senta no processo, é uma coisa impressionante. Ele senta no processo, vem testemunha, põe o dedo na cara, chama de bandido, chama não sei o quê, promotor, vem dedo na cara, todo mundo com o dedo na cara. Ele, o seu interrogatório é o último ato do processo da instrução criminal. Da instrução criminal é o último ato. Então, ou seja, não é que ele não queira falar, ele não pode falar. Ele toma o dedo na cara o tempo todo em silêncio. E aí, quando ele vai se manifestar, todo mundo já falou. Já criaram o demônio. Já criaram a narrativa, Ninguém já mais criaram que o eu rótulo. vi. Ninguém mais que eu vi, pô. Como é que eu vou ouvir um cara, depois de ter ouvido todo mundo falando, pessoas, inclusive, que eu acho que são pessoas coerentes, um promotor de justiça, se você for ver o índice, o Douglas, se vocês não sabem disso, eu vou passar para vocês agora, não deve saber porque ele foi policial, deve saber disso. O índice de erro que a PM comete, quantos policiais por ano voltam pela justiça, são reintegrados por terem sido de forma assodados, colocados para fora dos quadros. E voltam dessa forma. E tem policiais de ano. Eu tinha um policial agora que ficou 15 anos fora. Voltou como primeiro, o cara era soldado, voltou como primeiro sargento. Olha o tempo, 15 anos, lapso temporal, e tendo que receber todos os atrasados sem ter trabalhado. Aí, injusto? Não, injusto pode ter tirado ele, pô. 15 anos, deixa do cara fora. Agora traz ele e paga os atrasados dele, paga todas as suas patentes, mas a sociedade ficou sem um policial durante 15 anos. Ficou sem um policial e o dinheiro do pagador de impostos pagando um policial... Pelo erro da polícia. Da polícia, do Ministério Público, que muitas vezes acusa de forma soldada. Nem sempre são pessoas que agem... Eu já vi promotor pedir, inclusive, dentro de uma audiência, a absolvição de um réu, entendendo que não tinha provas contra ele e foi muito coerente. Entendi. E hoje, é o que eu te falo, casos de repercussão, dificilmente você vai ver o órgão ministerial chegar lá e dizer assim, ó, nós fomos de forma soldada, achei um erro aqui, não foi ele. Pedir desculpa. Não vai fazer isso. Tem no judiciário juízes que, ao sentenciam a absolvição do réu por falta de provas, para não abrir campo para ele de entrar na justiça e pedir indenização. Porque se ele não cometeu o crime, você tem as modalidades no final da sentença. Não é só a sentença de absolvição, não. A absolvição do Douglas agora está absolvido por não ter cometido o crime, não praticado o crime. Ou seja, se ele não praticou o crime, 7 anos dele dá uma indenização monstruosa. Agora, estou absolvendo ele por falta de provas. Aí nós temos 2 problemas. Primeiro problema, a absolvição já diz logo de passagem que não tem o efeito primário nem o efeito secundário. O primário não tem a condenação, ele não vai cumprir condenação nenhuma, e tudo aquilo que ia ficar na folha de antecedentes criminais, isso some tudo. Sim. Bacana, esses efeitos estão fora. Agora, vamos entender o seguinte, pensa no caso dele. Ele foi absolvido por falta de provas. Ele pode processar o Estado? Pelos 7 anos ficou preso? Não, porque foi só falta de provas. Não quer dizer que ele não cometeu o crime. Falta de provas. Todo mundo, a sociedade olha para ele como? Não, cara, não teve prova, mas foi você que cometeu. Entendi. Então a melhor absolvição dele é a absolvição de não ter cometido crime, porque falta de provas, mas por que o Estado, para se proteger, faz? Normalmente, absolve o cara por falta de provas, mas é para fechar a janela da indenização. Ele não pensa na repercussão que vai dar para o réu carregar aquela mácula o resto da vida de que ele foi absolvido na falta de provas, que todo mundo vai sempre achar. Não, vamos pensar no crime mais bárbaro do que o dele, porque para mim é bárbaro, repugnante, é o último crime que deve ser cometido no Código Penal. Nem o último, acho que não deveria ser cometido, no estupro de criança. O adulto, estupro. Você estupra uma criança, a presunção, chega no final e fala assim, está absolvido por falta de provas. Você deixa seu filho ir para o colégio, ele sendo motorista da van? É complicado. Não é diferente você falar assim, ele não cometeu esse crime? Ele não cometeu, todo mundo está afirmando isso. O promotor está afirmando, o judiciário está afirmando e o AJ está afirmando, a sociedade vai dizer, todo mundo, depois de investigado, entendeu que ele não cometeu crime. Agora, para se proteger na covardia de ter entendido que acusou o cara errado, na sentença sai como? Falta de prova. Falta de prova, para não dar indenização a ele. Então, Gilião,